Eu dizia também no domingo passado Moi, je disais le dimanche passé que nós iríamos começar um novo tema, qu'aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. que é sobre o poder da preparação, C'est à propos des pouvoirs de la préparation. ou a importância da preparação, que é o subtema, L'importance de la préparation. que é um tema que vamos desenrolar todo esse mês. C'est un thème que nous allons développer tous ces mois. Há uma frase de um presidente americano já falecido. Il y a une phrase d'un ancien président américain déjà décédé. Ele dizia o seguinte: Il disait ceci: falhar em preparar-se é preparar-se para falhar. faillir, c'est se préparer pour se faillir. Vou repetir. Falhar em preparar-se Faillir en se préparant, é preparar-se para falhar. c'est se préparer pour se faillir. Quer dizer, quando você falha na tua preparação, C'est-à-dire quand tu failles dans ta préparation, tu estás a se preparar para falhar. c'est-à-dire que tu es en train de faillir pour se préparer. Há um outro presidente também, Abraham Lincoln. O que E- eu falei do Benjamin Franklin, estou falando do Abraham Lincoln, que diz o seguinte: Il y a encore un autre président américain, Abraham Lincoln, qui disait ceci: se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, si j'ai 8 heures pour couper un arbre, vou investir as primeiras 6 horas em afiar o meu machado. je vais investir 6 heures pour préparer mon machette. Vou repetir. Ele dizia, se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, Si j'ai 8 heures pour couper un arbre, vou investir as primeiras 6 horas para afiar o meu machado. je vais investir 6 heures pour préparer ma machette. E isso me leva para abrir Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Ça m'amène à ouvrir le livre d'Ecclésiaste chapitre 6. Nova versão transformadora. Nous allons lire la nouvelle version transformée. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Trabalhar com um machado Travailler avec machette, sem corte sans coupe, exige muito mais esforço. ça va t'exiger beaucoup plus de force. Disse, mas se você afiar a tua lâmina, Mais si tu prépares ta machette, disse, você o fará em menos tempo. tu le feras en peu de temps. Ou seja, o teu nível de preparação determina o teu nível de performance. C'est-à-dire ton niveau de préparation, ça détermine ton niveau de performance. O nível de resultado que você tem a data de hoje tem a ver com o nível de preparação que você tem. Le niveau de préparation, De nível de resultado. le niveau de résultat que tu as aujourd'hui, ça détermine le niveau de préparation que tu avais dans le passé. Quer dizer, aonde eu estou tem a ver com o nível de preparação que eu tive. C'est-à-dire où je suis aujourd'hui, ça représente le niveau de préparation que j'avais dans le passé. Aonde eu vou depende do nível de preparação que eu vou fazer hoje. Là où j'irai, ça dépend du niveau de la préparation que je vais faire aujourd'hui. A melhor forma de aumentar o teu nível de confiança é aumentar o teu nível de preparação. La meilleure forme d'augmenter ton niveau de préparation, c'est la meilleure forme d'augmenter ton niveau de confiance, ça dépend de ton niveau de préparation. Quanto mais preparado, mais confiante você se torna. Quand tu prépares mieux, Mais confiante você se torna. plus confiant tu deviens. Quanto menos preparação, menos confiante você se torna. Quand moins préparation que tu as et moins confiant que tu seras. A oração é bom, La prière, c'est bon. mas a oração sem a preparação causa frustração. Mais la prière sans préparation, ça va te causer des frustrations. Vou repetir isso. Je vais répéter ça. Baixa só um pouquinho o francês. O volume está muito alto na sala. Vou repetir. A oração é muito bom.
La prière, c'est très bon. Mas oração sem preparação causa frustração. Mais la prière sans préparation, ça va te causer la frustration. Às vezes nós pedimos coisas a Deus Il y a des fois, nous demandons des choses à Dieu em que nós não estamos preparados para et tal. que nous ne sommes pas préparés pour ça. Dizia-me um amigo meu que está no Brasil, Il y a un ami qui me disait ceci, dizia-me o seguinte: il me disait ceci. sucesso é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Le succès, c'est quand la préparation se trouve avec l'opportunité. Quando eu estou preparado, Quand je suis préparé a oportunidade me encontra preparado. et l'opportunité me trouve préparé, merci, Isso causa sucesso. ça va causer le succès. Quer dizer, o teu nível de sucesso depende do teu nível de preparação. Ton niveau de succès, ça dépend de ton niveau de préparation. A preparação está abordada em toda a área da nossa vida. La préparation, c'est en tout domaine de nos vies. Há um versículo que vem na minha mente, Il y a un verset qui vem na minha mente agora, vient maintenant. que diz assim: porque somos criaturas suas, Nous sommes des créatures criadas em Cristo Jesus, créées en Christ Jésus para as boas obras, pour de bonnes diz, na œuvres qual Deus preparou, até Deus prepara, par lesquelles Dieu nous a diz, préparés, na qual Deus preparou para que nós andássemos nela. par lesquelles Dieu nous a préparés pour marcher avec lui. O teu nível de fracasso é sempre determinado pelo teu nível de preparação. Ton niveau d'échec, c'est connecté avec ton niveau de préparation. Em todas as áreas da sua vida. En tout domaine de ta vie. Desliga ainda, filho. Estou a ver uma coisa não está bem aqui. Há um barulho ali que está me causando mal-estar. Eu dizia o seguinte: Je disais ceci, o teu nível de preparação ton niveau de préparation, está sempre a condicionar o teu nível de prosperidade. ça va conditionner ton niveau de prospérité. Como eu dizia, Abraham Lincoln disse o seguinte: Abraham Lincoln disait disse, ceci, se eu tiver 8 horas si j'ai 8 heures para cortar uma árvore, pour couper un arbre, disse, vou preparar minhas primeiras 6 horas de preparar a minha lâmina. je vais préparer mes 6 heures pour préparer ma machette. O que ele estava a dizer com essa declaração? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec cette déclaration? A preparação La préparation retira-te o tempo perdido, ou seja, faz com que você possa gerir o tempo do esforço despendido. ça va t'aider à gérer le temps à gaspiller. Pessoas preparadas perdem menos tempo. a Les executar gens uma coisa. préparés, ils perdent peu de temps. O que te faz perder tempo em muitas coisas não é outra coisa, é falta de preparação. Ce que tu fais, c'est ce qui t'amène à perdre de temps en plusieurs fois, c'est le manque de préparation. O diabo não é forte, Le diable n'est pas fort. é o teu nível de preparação que é fraco. C'est ton niveau de préparation est très faible. Quando você começa a crescer no teu nível de preparação, Quand tu commences à grandir par rapport à ton niveau de você vai préparation, notar que os fracassos começam a diminuir. tu vas remarquer que tes échecs vont diminuer. Não é porque houve uma coisa nova, não. Você cresceste no teu nível de Ce preparação. n'est pas que tu as augmenté une chose nouvelle, non, c'est parce que tu as grandi par rapport à ton niveau A de preparação préparation. começa a abrir portas para você. La préparation, ça commence à t'ouvrir des portes. Nós crescemos a pensar que eu preciso de alguém para me ajudar a chegar lá. Nous sommes grandis à pensant qu'il y a quelqu'un qui va m'aider pour arriver là-bas. Mas com o tempo começamos a aprender. Mais avec le temps, nous avons commencé A à única apprendre. coisa que vai me abrir porta e me fazer sentar então perante os grandes é o meu nível de preparação. La seule chose qui va m'ouvrir la porte et me faire asseoir près du grand, c'est mon niveau de préparation. Os grandes estão sempre à procura de pessoas preparadas. Les grands sont là en train de chercher les gens préparés. A vida é uma jornada La vie, c'est une journée. em que só os preparados permanecem como um monumento. Rien que le préparé qui reste là comme des monuments. Você pode ser bom até 2020, mas 2022 requer um nível de conhecimento diferente. Tu peux être bon ou tu étais bon jusqu'à 2020, mais 2023, il y a besoin de gens préparés. Vamos voltar no nosso livro de Mateus capítulo 25, Nous allons lire encore le livre de Matthieu chapitre 25, onde nós começamos no domingo passado. là où nous avons démarré le dimanche passé. Jesus fazia uma ilustração importante nesse capítulo. Jésus faisait une illustration très importante dans ce verset Que eu quero
que você leia comigo. Je veux que tu lises avec moi. Eu quero que alguém que está atrás para fazer a leitura, na tua Bíblia, não no que está lá. Je veux que quelqu'un qui est là-bas assis, qui fait la lecture dans sa Bible et non ici dans Alguém que le está lá atrás, projecteur. alguém que está lá atrás pode fazer a leitura. Quelqu'un là derrière, s'il vous plaît. Na sua Bíblia, na tua versão. Dans ta Bible, dans ta version, s'il vous plaît. Eu não sei ler, mas eu sei que você sabe ler, podes ler. Je sais que tu peux lire et tu sais très bien lire. Irmã, tens Bíblia, não é? De branco, tens Bíblia? Então leia na tua Bíblia. Notre sœur va lire dans sa Bible. Aham. Jesus disse, naquele dia, o rei dos céus será como 10 moços que pecarão as suas lâmpadas e sairão para se encontrar com um noivo. Disse, será semelhante a 10 na tua versão, 10 moços ou 10 moças? Como é que está na tua versão? Moças. Moças que vão pegar cada um a sua lâmpada. Continua. As moças sem juízo pegarão as suas lamparias, mas não levarão o óleo. Também haverá outras moças sem juízo, também vão pegar que lâmpada. Il y aura encore 5 filles folles qui vont aussi tenir leur lampe. Reserva. As suas Tenha A mesmo sua calma, nós juíza. temos paciência contigo, não tenha medo. Tenha calma, calma mesmo. Tá Vá bem. lá. as suas juízas levarão vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a colher e pegaram no sono. Tá bom. Você para ali agora. O irmão que estava para ler também. Leia dali até o versículo 11. Não. Volta lá no versículo 5. Depois ele vai continuar. 5. Continua no 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas. Todas, né? As sábias como as insensatas. Todos ficaram com sono. E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saíam ao encontro dele. Todas acordaram, às 10. À meia-noite todo mundo acorda. À minuit, toutes les femmes ont été réveillées. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito Merci obrigado. beaucoup, que Dieu Uma vous linda salva de palmas bénisse. pelos irmãos. Applaudissons le Seigneur. Ok. Onde nós acabamos de ler, Là où on vient de é faire uma la grande lecture, ilustração. c'est une illustration. O que eu amo é que nos dois grupos as moças são virgens. Ce que moi j'aime est que dans les deux groupes, les filles étaient vierges. As duas, ou seja, as duas categorias são pessoas virgens. Les deux catégories, c'était de personnes vierges. E todas têm lamparinas. Et toutes les deux catégories ont des lampes. E todas também um dia vão dormir porque haverá sono. Et les deux catégories vont s'endormir parce qu'ils ont sommeil. E todas também vão ouvir a mesma voz quando vai gritar isso, o esposo chegou. Et les deux catégories vont entendre les sons
parce qu'ils dormaient, ils vont comprendre que le mari est arrivé. Mas só que haverá uma diferença. Há um grupo que vai avançar, há outro grupo que não vai avançar. Seulement, il y aura une différence. Il y a un groupe qui va É avancer, ali onde et começa, l'autre ne va é pas ali onde avancer. começa tudo na vida. Et c'est là où ça commence tout dans la A vie. vida é uma jornada entre 5 virgens e a sábia e 5 virgens tolas. La vie, c'est une journée entre 5 filles folles et 5 filles sages. Todos nós estamos a crescer na mesma categoria. Nous tous, nous grandissons dans la même catégorie. Nascemos no século 21 Nous sommes nés dans le siècle, dans le 21e com siècle, as mesmas dificuldades, mêmes difficultés, com os mesmos problemas avec des mêmes e também problèmes com as mesmas oportunidades et na vida. avec des mêmes opportunités dans la vie. A questão é o seguinte: La question, c'est si. o que tu tens preparado para os próximos desafios da Mais vida? qu'est-ce que tu as comme préparation pour le prochain défi A dans Bíblia ta diz vie? que havia 5 moças virgens La Bible dit qu'il y avait 5 filles vierges. e outras 5 moças, virgens sábias. 5 filles vierges et sages. E depois disse também houve 5 moças virgens, mas tolas. Il y avait aussi 5 filles vierges et folles. Olha, ser cristão, Être chrétien, andar na santidade, marcher dans la sainteté, mas não estar preparado, é um caminho preparado, ou seja, é um caminho já determinado para o fracasso. n'être pas préparé, c'est un chemin préparé pour l'échec. Sabe, a minha caminhada como cristão, Mon chemin ou mon parcours comme chrétien, encontro vários jovens com muito zelo de oração, com muito zelo para muita coisa. je trouve plusieurs jeunes avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de choses pour la prière. Um dia estava com um jovem, nos seus, acho que 28 ou 30 anos. Un jour, je me suis trouvé avec un jeune, il y a 30 ans d'âge. Ele me disse: pastor, Deus me chamou como apóstolo. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a appelé comme apôtre. E quando eu vejo, quando Deus falava comigo, me mostrou uma igreja grande. Et Dieu, quand il parlait avec moi, il m'a montré une église grande. Eu disse: por que tu és apóstolo? Je lui ai demandé, mais pourquoi tu es apôtre? Quem te tornou apóstolo? Por que você se diz que você é apóstolo? Mais pourquoi que tu dis que tu es apôtre? Você nota que a pessoa tem tanto zelo, mas sem preparação. Mais tu vois qu'il y a quelqu'un, il a beaucoup de zèle, mais il n'a pas de préparation. Não, quando eu fui no monte, fiz 30 dias de jejum e oração, Ah non, Deus me confirmou. j'étais à la montagne, j'ai resté là 30 jours, j'ai fait 30 jours de prière et Dieu m'a montré. E depois, quando eu desci, Deus disse: tem que começar já a ministério. Eu comecei a Et ministério. quand je me suis descendu, Dieu m'a dit, tu dois commencer déjà ton ministère. Et Você c'est nota par que là que j'ai as commencé. motivações dele é muito bom, mas lhe falta preparação. Tu vas comprendre que sa motivation, c'est très bonne, mais lui manque la préparation. É como alguém que diz: não, eu tenho dinheiro, tenho que começar já a minha empresa. C'est comme si quelqu'un te dit que non, moi j'ai mon argent, il faut que je démarre déjà mon A entreprise. tua motivação é muito boa, Ta motivation, c'est très bonne. mas a falta de preparação já é um caminho preparado para o fracasso. Mais le manque de ta préparation, ça montre aussi ton échec. Eu fiz uma definição simples da preparação. Moi, j'ai fait une définition très simple pour la préparation. Alguém pode me ajudar aqui na sala? Quelqu'un peut m'aider ici dans la salle? Você é universitária, não é isso? Tu es Há coisas que universitaire. como universitário tu tens que saber. Oui. Il y a des choses comme étudiant universitaire, tu dois savoir. Qual é o sinônimo de preparação para ti? Preparar-se é o quê? C'est quoi la préparation? Fica à vontade. Ninguém aqui tem a definição exata da preparação. Não pensa que, está vendo? O fracasso é isso. O medo de tentar já é um caminho para o fracassar. C'est avoir peur pour démarrer quelque chose. Diga o que você tem no teu espírito. Dis-moi ce que tu as dans ton esprit. O que é preparação C'est para ti? quoi O que é la preparar-se? préparation? C'est quoi? Diz, não, La ela está préparation preparada. pour toi, Diz, c'est quoi? está a falar o quê? Être préparé, c'est quoi? A comida está preparada. Está a falar o quê? Está preparado? Já está pronta. Exatamente. Então, isso é isso que eu queria que você me dissesse. Qual era o teu medo, então? Ok, preparação segundo o dicionário La préparation, selon le dictionnaire, é o processo ou ação de tornar algo pronto para ser usado ou considerado. c'est un processus pour rendre quelque chose prêt à être utilisé. Processo ou ação de tornar algo pronto para ser usado ou considerado. Processus ou action de tourner quelque chose prêt à être utilisé.
Há uma definição simples que eu fiz. C'est une définition très simple que je fais. A preparação é a combinação de esforço e tempo necessário La préparation, c'est la combinação de l'effort et le temps nécessaire para o alcance do objetivo pré-estabelecido no nosso interior. pour atteindre l'objectif de quelque chose nécessaire. Vou repetir. A Je vais preparação, répéter. combinação de esforço La préparation, c'est la combinaison d'efforts e tempo necessário et de temps nécessaires para o alcance do objetivo pré-estabelecido no nosso interior. pour atteindre quelque chose nécessaire dans notre intérieur. Ou seja, há uma fotografia no teu espírito. Ou bien tu as une photo dans ton esprit. Eu quero ser empresário. Moi, je vais devenir un entrepreneur. Imagina que eu estou aqui, eu digo, eu quero ser empresário. O empresário está ali. Imagine-toi que moi, je suis ici, je pense être entrepreneur et l'entrepreneur est là. Da distância entre aonde eu estou para ser empresário chama-se preparação. La distance entre le lieu où je me trouve et l'endroit où je pense arriver, la distance au milieu s'appelle la préparation. A mana Lídia foi de handball, não é? Notre sœur Lydia, elle jouait handball Durante muito tempo da seleção nacional. pendant longtemps dans notre sélection O nationale. maior segredo que a seleção feminina de handball tinha era a preparação. Le meilleur secret que la sélection nationale de handball avait, s'appelle la préparation. Porque aonde há preparação há sincronia. Parce que là où il y a la préparation, il y a la synchronie. Quando você vê o time de handball a jogar, tipo que é automático, não. Tudo foi um esquema de preparação. Quand tu vois l'équipe de handball est en train de jouer, c'est comme si c'était une chose Automatique. automatique. Non, c'était une préparation. Mohamed Ali Mohamed Ali, dizia o seguinte: il disait ceci. eu vencia os meus combates não no ringue, mas Moi- vencia os meus combates durante o treino. Moi, j'ai vaincu mes combats, non dans le ring, mais c'est par les entraînements. Sabe, os grandes não são feitos na cena, são feitos na preparação. Tu sais que les victoires ne sont pas conquises dans la scène, mais sont conquises dans la préparation. A tua vitória é determinada pelo nível de preparação que você investe para o alcance Ta dela. victoire, ce n'est pas déterminé par le temps, mais par l'effort que tu es en train d'investir. Voltando no nosso tema aqui, desculpa, no nosso livro. Si on Mateus. revient dans le livre A Bíblia diz de que Matthieu, os dois grupos tinham o mesmo objetivo, que era encontro do noivo. la Bible dit que les deux groupes avaient le même objectif, c'est les rencontres de Marie. Mas também confirma que durante o percurso entre a chegada do noivo Mais la Bible dit aussi que pendant le parcours entre l'arrivée de Marie, chegou uma fase em que os dois, ou seja, as insensatas e as sábias dormiram. il s'est arrivé dans un moment que les folles et les sages s'endormirent. Mais vale dormir preparada do que dormir não preparada. Vaut mieux s'endormir préparé do que s'endormir sans préparer. Meus amados, muita gente parou de se preparar e dizer que não está dando nada certo. Não, mais vale não está dando certo com a minha preparação do que não está dando certo sem preparação. Il y a des gens qui disent non, ça ne tient plus. Et je vais te dire une chose. Vaut mieux dormir avec ta préparation de que dormir sans préparation. Tu não sabe quando é que a oportunidade vai te bater a porta. Tu ne sais pas quand est-ce que l'opportunité va frapper à ta porte. Às vezes só vai ser necessário um encontro com alguém de 5 minutos. Peut-être ça va te prendre 5 minutes de rencontre Às vezes avec vai ser quelqu'un. apenas uma reunião de 2 minutos com alguém. Peut-être ça sera une réunion de 2 minutes avec Às vezes quelqu'un. uma chamada ao telefone, ninguém te viu. Peut-être ça verra par un appel, personne t'a vu. O teu nível de preparação Ton niveau de préparation, vai determinar se você vai ficar ou vai entrar. ça va déterminer si tu vas rester ou si tu vas entrer. O que eu amo que a Bíblia diz que quando o esposo chegou, não perguntou se você tem olho ou não. Só viu quem estava preparado para entrar. La Bible dit quand le mari est arrivé, il n'a pas demandé qui a l'huile ou qui n'a pas l'huile. Il a vu qui est préparé. Não foi o esposo que disse que vocês não estão preparados. Eles deram conta. Eu não estou preparado. Ce n'est pas le mari qui a dit que non, vous n'êtes pas préparé. C'est eux-mêmes qu'ils ont rendu compte que non, nous ne sommes pas préparés. Pelos níveis dos teus desafios, você sabe que você ainda não está preparado. Par rapport à tes défis, tu sais très bien que toi, tu n'es pas préparé.
Tu queres casar, mas você não estás preparada para Tu casar. veux te marier, mais tu n'es pas préparé pour se marier. Ser espiritual é outra coisa, casamento é outra coisa. Spirituel, c'est une chose. Et le mariage aussi, c'est une autre chose. Fugir pecado é uma coisa, mas aprender sobre casamento também é outra coisa. Fuir le péché, c'est une chose. Mais être préparé pour le mariage, c'est une autre chose. Jejuar muito para casar é uma coisa, mas estar preparado para casamento também é outra coisa. Jeûner beaucoup pour le mariage, c'est une chose. Mais être préparé pour le mariage, c'est une autre chose. Orar para ter empresa é uma outra coisa, mas ter empresa para gerir empresa também é uma outra coisa. Prier pour avoir une entreprise, c'est une chose. Mais être préparé pour gérer l'entreprise, c'est une autre chose. Oh, amém. Alguém, homem disse, Amen. nunca troca oração pela habilidade, nem habilidade pela oração. Il y a quelqu'un qui dit ceci, ne faut pas changer la prière par l'habilitation et l'habilitation par la prière. Imagina, se tu sobes num avião, pastor René. Chega piloto e diz, olha, eu não entrei, eu não fiz pilotagem, mas eu oro muito, vamos chegar lá. Apertem vossos cintos. Notre pasteur René va nous dire que non, moi je ne suis pas pilote, mais... Não, entraste no avião, entraste no avião. Non, tu es entré dans un avion, O piloto disse, boa tarde a todos. puis les pilotes vous saluent tous. Eu sou comandante René. Moi je suis le commandant René. Eu não fiz curso, Moi je n'ai pas fait les cours, mas pela graça de Deus eu vou vos levar mais lá. par la grâce de Dieu, je vais vous Vamos amener. orar em nome de Jesus. Nous allons prier au nom de Jésus. Deus, tu estás comigo. Dieu, tu es avec moi. Nós vamos chegar lá porque nós Nous, temos nous fé. allons arriver parce que nous Em avons nome la de foi. Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amém. Apertam vossos cintos. Et serrez votre ceinture. Eu acho que serei a primeira pessoa a abandonar aquele avião. Moi, je pense que je serai la première personne à abandonner l'appareil. Não usa a oração no lugar da preparação. N'utilisez pas la prière à la place de la préparation. Esse é o problema dos cristãos do século 21. Ça, c'est le problème des chrétiens du siècle 21. Du 21, No lugar de 21e sentar para siècle. aprender, está a usar Deus me habilita. Não, se habilita, é fácil. Au lieu de s'asseoir pour apprendre, il est en train de prier pour avoir la préparation. Não, prepara-te. Tu dois te préparer. Todo jogador brilhante, o que lhe faz brilhante não são as orações, é o nível da sua preparação. Tout joueur de liante, ou qui le fait brillant, ce n'est pas la prière, mais son niveau de préparation. A igreja ou a sociedade do século 21 é uma sociedade muito tecnológica. L'église ou la société du 21e siècle, c'est une société de technologie. Se você não se preparar para esse desafio, você vai ficar no tempo. Si tu ne te prépares pas par rapport à ce défi, tu vas rester. Não sabe usar computador, não sabe digitar. Nesse século, você não, Si tu ne sais pas utiliser l'ordinateur, tu ne sais pas não sabe usar o manier smartphone, le tu vais smartphone, passar. Vão te passar no tempo. c'est bizarre. Porque é uma geração, é uma era de muita velocidade. Parce que c'est une génération d'une vitesse exagérée. Onde uma criança de 10 anos maneja o iPhone num nível, você vai, mas esse menino está a fazer o quê nesse Là, momento? tu vas voir qu'il y a un enfant de 10 ans, il est en train de manier l'iPhone comme si un jouet. A Bíblia diz que quando as 5 sábias La Bible dit quand les 5 filles sages dormiram, s'endormirent, há momento que tu queres fazer alguma coisa, mas tu não tens a oportunidade, mas fica só preparado. il y a des fois que tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas Tu l'opportunité. não sabe Je t'en quando é que prie, alguém vai prépare-toi. notar em você que não, essa pessoa sabe disso. Il y a quelqu'un qui veut te demander quelque chose, mais il va te regarder, non. Mais vale Réellement, il sait. já ter algo dentro de você do que estás à procura de oportunidade para ter algo. Vaut mieux avoir quelque chose en toi de que chercher l'opportunité. O que nós fizemos? Estamos à procura de oportunidade para estarmos preparados. Nous cherchons l'opportunité pour être préparés. Nós não nos preparamos para a oportunidade. Nous ne nous préparons pas pour l'opportunité. Eu vou repetir. Je vais répéter. Aonde tu estás hoje Là où tu es aujourd'hui, é igual ao nível da tua preparação até a data de c'est hoje. égal à ton niveau de préparation jusqu'à l'aujourd'hui. Aonde você quer ir amanhã? Là où tu veux aller demain, Cada um de nós aqui tem uma fotografia do seu ser amanhã. chacun de nous a une photographie, non est? Quem você quer se tornar? Qual é a mulher que você tem na tua mente? Tu Há veux uma devenir pessoa que quel você type tem na de tua femme? mente. Quem você quer se tornar? Ou na vida profissional, ou no mundo, alguém que tu tens na tua mente. Dans ta vie professionnelle, tu veux devenir qui? Semblable à qui? Maquiadora angolana, a Mademoiselle, e o meu sonho ser como ela na área, ou melhor do que ela. O que é que vai te faltar?
Isso é a preparação, né? Quer dizer, chegar daqui até a ela, a única coisa, não é demônio, não é bruxo, é só preparação. Notre sœur a besoin d'une préparation pour arriver là où elle pense arriver. Cada um de nós tem um sonho. Eu quero ter aquela igreja grande. Mas aquela igreja grande vem ao nível da tua preparação. Chacun de nous a un rêve d'avoir une église grande. Mais pour avoir une église grande, ça dépend de ton niveau de Eu préparation. vejo muita gente não querendo se preparar. Muita gente. J'ai vu plusieurs gens qui ne veulent pas se préparer. Entenda, a preparação não tem idade. La préparation n'a pas d'âge. Não, porque eu já estou muito com 60 anos. Não. Se prepara. Non, moi j'ai déjà 60 ans. Non, ça n'a rien à voir. Prépare-toi. Tu tens seulement. um sonho nos seus 60 anos ainda. Não morre com teus sonhos. Tu as un songe dans ton 60 ans là. Tu ne peux pas tuer ça. Prépare-toi seulement. Tu tens um sonho de criar uma oficina nos teus 60. Começa a pensar. Se Tu as prepara un para songe criar essa de oficina. créer, un atelier. Prépare-toi pour créer cet atelier. Não morre com isso. Tu ne peux pas mourir avec ça. Aquele empresário que você vê sempre no Facebook, não chegou lá de um dia para o outro. Foi um nível de preparação. Preparação você vai falhar várias vezes, mas um dia você vai aprender nunca mais falhar. L'entrepreneur que tu es en train de voir dans les réseaux sociaux, il a eu le temps suffisant pour se préparer. Eu gosto desse versículo. Moi, j'aime ce verset. Disse, vigia, porque tu não sabe quando é que isso vai acontecer. Veillez, car tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Eu gosto de usar isso como, você não sabe quando é que a oportunidade vai vir bater a porta da tua casa. Moi, j'aime ça parce que je ne sais pas quand est-ce que l'opportunité va frapper ma porte. Eu sei que o contexto aqui, quando é que Cristo virá buscar a igreja. Moi, je sais que le contexte ici, c'est quand est-ce que Christ va venir prendre l'église. Mas eu quero trazer para você, se prepara, tu não sabe quando é que a oportunidade vai te bater a porta. Et moi, je vais te dire que prépare-toi, car tu ne sais pas quand est-ce que l'opportunité va frapper ta porte. Tu quer ser deputado, Tu veux devenir député, tu quer ser político, tu veux devenir un politicien, tu quer ser advogado, tu veux devenir un avocat, tu quer ser um médico excelente. tu veux devenir un médecin excellent. Os médicos excelentes perdem, ou seja, não perdem não, investem muito tempo naquilo que eles querem ser. Les médecins excellents, ils sont en train d'investir beaucoup de temps pour devenir ce qu'ils sont. Sabe, o que me entristece atualmente, Ce qui me rend triste actuellement, você vê um jovem nos seus 25, 26 anos, quando é licenciado, pega já, acabou, o sofrimento acabou. Eu mesmo nunca mais. tu vas voir un garçon qui a 23 ans ou 27 ans d'âge, il va terminer ses études, il prend, je ne sais pas quoi, il va casser pour que c'est fini la souffrance. Verso. Regardez comment les gens pensent. Veja só mesmo. Você vê, tens ainda 27, estava lá, acabou. Tu Acabou. as que 27 ans et tu nous dis que c'est fini quoi? Não, acabou não, começou. Ça commence, tu ne peux pas dire que c'est fini, ça commence. Oh, acabou como? Estamos a ter gente medíocre. Passo o termo, mas é gente medíocre. Vê, você nota que Excusez-moi, nous avons des gens médiocres. há pessoas, mas você mesmo estudaste na universidade. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu vas te demander, mais tu es même universitaire, toi. Porque você não entende se ele mesmo estudou na universidade. Parce que tu ne comprends pas s'il a étudié même dans une O seu université. nível de preparação é muito baixo. Tu vois que son niveau de préparation, c'est trop bas. O que é a universidade para você? Mais c'est quoi l'université? A pour toi? universidade é um local que te ajuda a começar a pensar. L'université, c'est un endroit qui t'aide à commencer à penser. Não fará tudo por você, só te ajuda a atiçar L'université, a tua ça- capacidade de imaginação. L'université, ça ne va pas faire tout pour toi. Ça Non, va vai juste dar- t'aider à stimuler ton niveau de pensée. Não vai te dar todas as respostas, Ça ne va pas te donner toutes les mas te réponses. ajuda, ou seja, te mostra o caminho a encontrar as tuas respostas. Mais ça va te montrer le chemin pour trouver tes réponses. E eu encontro o jovem quando acaba a universidade, tipo que acabou de estudar, acabou de ler, você vê que, epá, Je vois des jeunes, quand ils terminent son université, ils pensent que c'est fini tout et il abandonne ses lectures, c'est fini pour lui. você pergunta, você já fizeste a universidade em que ano? Desde 2019. Qual é o curso que já fizeste? Estudar mais. Para quê? Tu vas lui demander, tu as terminé l'université à quelle année? Non, en 2019. Mais quel est les cours que tu as déjà fait? Mais je vais encore étudier, pourquoi? Não. Em todas as áreas que você quer ser, Não, investe não. tempo em se Tu preparar. dois investir le temps pour se préparer dans tout domaine là où tu veux être. Pastor René,
Pasteur René, Imagina se eu não me preparar, você está a me ouvir há 10 anos. Vai chegar num tempo que você vai estar aborrecido. Porque eu vou falar a mesma imagine-toi coisa. si je ne me préparais pas et vous m'accompagnez déjà, ça fait 10 ans. Ça va te saouler. Ou seja, o que eu dou hoje, Ce que je vous donne aujourd'hui, até onde você está hoje, jusque là où tu es só vai aujourd'hui, te servir mesmo para hoje. ça va te servir rien que pour Eu aujourd'hui. estou a projetar para você, daqui a 10 anos, como é que você vai se tornar. Moi, je suis en train de projeter les gens d'ici à 10 ans. Mas se eu continuar com o mesmo ensinamento, com o mesmo nível de conhecimento, você não vai crescer. Mais si je continue par le même enseignement, par le même niveau d'enseignement, tu ne vas pas grandir. Não vais. Tu ne vas pas grandir. Eu me desafio todos os dias a buscar novo conhecimento, porque eu sei, se você começar a ouvir há 10 anos a mesma coisa, da mesma forma, você não vai crescer. Moi, je me défie tous les jours pour apprendre quelque chose de nouvelle, parce que je sais que si tu me suis pendant 10 ans et tu suis les mêmes choses, tu ne vas pas grandir. Quando você para de aprender, você enfraquece o teu nível de pensar. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu es en train d'arrêter aussi ton niveau de pensée. Desafia-te a aprender sempre algo novo. Défie-toi à apprendre quelque chose de nouvel. Assisti a um episódio em Portugal, Moi, j'ai assisté à un épisode en Portugal. a um centro Il y a un centre, da terceira idade, centre de troisième âge, onde as senhoras de 70, 80 anos là où les vieilles de 60, 70 ans, eles diziam o seguinte: ils disaient ceci. o envelhecimento vem quando a cabeça para de pensar. La vieillesse, ça vient quand la tête s'arrête de penser. Ou seja, as pessoas começam a entrar para a velhice muito rápido quando eles se notam que estão, ou seja, quando eles tornam-se inúteis para fazer alguma coisa. Les gens commencent à s'envieillir quand ils deviennent inutiles pour faire quelque E chose. lá eles faziam vários ofícios. Et là, ils faisaient plusieurs Há outros que métiers. ficavam, quer dizer, entrou, nunca foi alfaiate, começou a aprender alfataria, ou seja, como Il fazer. entre, il ne savait même pas comme faire la couture. Há outros Là, que entravam, não faziam, como é que é, bordar, é isso? il entre, il ne savait même pas comment faire le... Pardon? Recoltagem, ça va? Voilà. Comment faire la tricotage. Merci. Là, il va apprendre comment faire la O que tricotage. eles estão a fazer? Querem se manter vivo, querem manter a sua mente atiçada, querem Qu'est-ce manter a qu'ils sua sont en train de faire? imaginação. Il veut maintenir sa tête en pensant quelque chose. Nunca para de aprender. Tu ne peux pas arrêter d'apprendre. Se você parar de aprender, você paraste de crescer. Si tu arrêtes d'apprendre, c'est-à-dire que tu as arrêté de grandir. Não há idade para o aprendizado. L'apprentissage n'a pas d'âge. Não, já tenho meus filhos. Não, continuo a aprender para Non, manter-se parce vivo. que j'ai déjà mes enfants. Non, continuez à apprendre. Por favor, não S'il vous para plaît. de aprender. Non, Maman, n'arrête desafia-te. pas à apprendre. Eu já Défie-toi, vendo, maman. meu filho. Acabou por mim, não acabou nada. Non, je suis déjà une vieille. C'est fini pour moi. Non, non, Aprenda c'est fini. alguma coisa. Tu dois apprendre. Desafia-te a sair do lugar de conforto. Défie-toi. Tu dois sortir dans ton lieu de confort. Meus amados, Mes bien-aimés, pode te levar 10 anos que você não tenha a melhor oportunidade. ça peut t'apprendre 10 ans sans apprendre ta meilleure opportunité. Mas se você se manter preparado, começar a se preparar nesses 10 anos, Mais si tu restes préparé pendant ces 10 ans, você vai dar conta. tu vas rendre compte. Tu não vai precisar de oportunidade, você vai criar as Tu oportunidades. n'auras pas besoin d'opportunités, mais toi, tu vas créer des opportunités. Chega numa fase em que nós começamos a criar nossas oportunidades. Il y a un moment que nous commençons à créer nos opportunités. Volta-se na história de Mateus capítulo 25. Quero mesmo estar aqui nesse. Nous allons lire encore le livre de Matthieu 25, Volta no versículo 2. Vou começar. dans le verset 2. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Bom senso. Bom senso. Tandis que les 5 avaient le bon sens d'amener leur huile. As insensatas viviam só assim, acabou, não há nada mais a fazer, vamos só. Les Não. folles, ils vivaient comme ça. Non, c'est fini. Encore, Mas il y a há plus outros que rien dizem, pour não. faire. A minha caminhada vai depender do nível do óleo que eu tenho.
Porque se eu não tiver olho, haverá escuridão. Les 5 sont dessinés. Non, non, non. Mon parcours, ça dépend du niveau de ma préparation. Nunca se esqueça, o olho não era para colocar no corpo, era para colocar nas lâmpadas. N'oublie pas que l'huile, ce n'était pas pour mettre dans le cheveu ou dans l'air corps. Non. Ou seja, eu vou continuar a brilhar ao nível da reserva que eu tenho. C'est-à-dire que je vais continuer à briller par rapport à la quantité d'huile que moi j'ai. Você vai continuar a brilhar na vida ao nível de preparação que você vai tendo cada vez Toi, mais. tu vas briller dans ta vie par rapport au niveau de préparation que toi tu as. Na vida cristã é a mesma coisa. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Nós vamos falar da preparação em vários ângulos. Nous allons parler de la préparation en plusieurs domaines. Se prepara para todos os desafios que a vida vai trazer para você. Prépare-toi à tout défi que la vie va te présenter. Eu tenho 4 pontos que a preparação traz. Moi, j'ai 4 points que la préparation nous amène. Primeira coisa, La première chose, a preparação gera segurança. la préparation, ça nous mène la sécurité. Quando alguém é preparado, você lhe coloca no lugar. Imagina que você é informático. Imagine-toi quelqu'un qui est préparé, toi tu es informaticien. Se você leva numa empresa falando que não, Si tu l'amènes você é dans une informático, ele diz entreprise, sim, sou. on va lui demander, tu es informaticien? Ex-programador Oui, je disse, le eu suis. sei fazer isso. Tu sais faire ça? Oui, je sais. Há uma je sais le segurança faire. nele para sentar e Il y a une começar a manejar. assurance en est, il va s'asseoir et il va le faire A correctement. falta de preparação traz insegurança. La manque de la préparation, ça t'amène la manque d'assurance. Há pessoas aqui, você é licenciado em contabilidade, sim. Lhe Il y a dá des só, gens- faz balanço. Il y a des gens ici, tu vas lui demander, tu es licencié en comptabilité? Oui. Tu me fais un balance ici. Faz balanço. Tu me fais un balance. Você Oui, fez balance. medicina assim, dá só uma injeção. Está a ver? Nós está a ver. Não, Il va mas te dire, acho tu que vois, esse, nous avons... você nota que ele não está preparado. Há uma remarquer insegurança, se não der Il n'est certo. pas préparé. N'est pas préparé. A preparação te tira a insegurança. La préparation, ça va enlever la manque d'assurance. Há en toi. lugares que te batem palma porque vejam o teu nível de preparação é baixo. Il y a des endroits qu'on t'applaudit parce qu'ils voient que ton niveau de préparation. Há lugares que est trop você bas. nem vai entrar porque sabe que você não é desse nível. Il y a des endroits que tu ne vas pas entrer parce que tout le monde sait que tu n'es pas de ce niveau. Sabe qual é o problema do africano? Tu sais quel est le problème des Africains? Só tem uma pessoa que eles atiram. O africano, como não gosta de se preparar, logo diz: aquela tia, naquele dia, quando ela me Les olhou, Africains ont sempre une personne qu'ils vont accuser. é por isso que na empresa não estou a crescer. Quand il n'est pas préparé, il va te dire que non, notre tante là, Por isso, c'est elle mama, la mama, você não se culpable. lembra naquele dia, quando ela me olhou, diz: Maman, tu daquele te dia rappelles nada pas, avança. le jour-là, quand elle m'avait regardé, Não, tu não tens como crescer porque tu não estás preparado para tu os n'es novos pas desafios. comment grandir parce que tu n'es pas préparé. Tudo não é oração. Toute chose ne dépend pas de la prière. Tu tens que ter a habilidade suficiente. Tu para dois fazer. avoir des habiletés suffisantes. Como é que as pessoas vão te confiar coisas grandes se você nem tem segurança para fazer as coisas? Comment qu'on va te confier des grandes choses si tu n'as pas d'assurance pour en ce que tu fais? A segunda coisa que a preparação traz, gera confiança. La deuxième chose que la préparation nous amène, la confiance. Imagina se você é maquiadora. Imagine-toi, tu es une fille que tu fais les maquillages. Não é maquiar com pó aí dos Kwanzaa, não. Maquiadora de verdade. Maquiagem com pó dos Kwanzaa, não. C'est pas une maquilleuse avec des poudres de Kwanzaa, non. Sabe quando a maquiagem está mal feita, quando tiram fotografia em alguém, fica tipo que eles meteram Vous fuba savez, na cara. quand une personne n'était pas bien maquillée, quand on lui prend photo, il devient comme un cadavre. As pessoas não têm confiança em você. Parce que les gens n'ont pas confiance à toi. Quando tu estás preparado, as pessoas deixam milhões, esse vai gerir essa empresa. Porque estamos confiantes, ele é Quand tu es preparado. préparé, les gens vont te laisser des millions pour gérer. Aonde Ils ont não há confiance à toi. preparação, não há confiança. Là où on n'a pas de préparation, il n'y a pas de confiance. Meu chefe Personne não ne me te- confia, porque você não estás preparado. Personne ne me confie parce que tu n'es pas préparé. Irmã, pode não te gostar, se você é bom, vai On te ne confiar. peut pas t'aimer, mais si tu es préparé. Eu me lembro dia, Je me souviens un jour, uma nova comissão executiva foi nomeado. il y avait une nouvelle commission exécutive qui était nommée. Eu era diretor
de banca de investimento, de uma direção de banca de investimento. J'étais directeur à l'époque des banques d'investissement. E entrou um novo administrador que eu também já conhecia. Et nous avons reçu une nouvelle commission que moi je connaissais déjà. E eu tinha que ir para uma direção de operações. Et il était prévu que je passe dans une autre commission. Havia administrador que disse não, ele não. Il y avait un administrateur qui a dit que non, Júlio non. Mas ele não por quê? Pourquoi pas Júlio? Ele também disse não. Il a répondu seulement non. Na direção da banca de investimento eu tinha apenas 2 técnicos, porque era uma direção muito pequena. Dans la direction des banques d'investissement, il y avait seulement des techniciens parce que c'était une banque, petite banque. E eu tinha que ir numa direção onde tinha mais de 30 pessoas. Il fallait qu'on me bouge dans une autre direction, là où il y avait 30 personnes. É um grande desafio. C'était un grand défi. Mas ele sempre dizia lá na comissão executiva, ele não. L'administrateur là, il disait toujours dans les réunions que Júlio non. Normalmente uma comissão executiva é sempre feita por um número ímpar. Et la commission, les commissions exécutives sont toujours faites par des nombres ou 3, impairs, ou 7, ou ou 9. Ou 7 ou 9. Os 4 disseram não, ele. Vamos Les lá. 4 sont décidés que A c'est única Júlio. coisa que fez com que fosse ele não é porque eu orei. La seule chose qui m'a amené là-bas, c'est pas que j'avais prié, non. É a preparação. C'est la préparation. Porque chegaram num ponto em que vocês vão ter argumentos. Não, tá bom, mas ele pode, ele sabe. Il y aura des moments que les gens vont te dire non, mais les autres vont dire non. C'est même lui parce qu'il Por que eu peguei esse exemplo? É para te tirar dessa coisa de se vitimizar. Pourquoi j'ai appris cet exemple? C'est pour t'enlever de ces côtés de chercher toujours se victimiser. Pode levar tempo alguém dizer ele não, mas chegará um ponto que a tua luz vai brilhar tanto, porque tu tens lamparina com azeite o suficiente, alguém vai dizer não, 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 não. Et ça peut Todas prendre as lâmpadas du aqui temps estão- que quelqu'un insiste de te dire que lui non, mais comme tu as la préparation et tu as l'huile suffisante, ça va atteindre très fort tes lampes. É que a tua lâmpada começou a brilhar tanto, Et que tes lampes, ça commence à briller très fort, já não haverá argumentos. il n'y aura plus d'arguments. No lugar de preparação não há desculpas a À dar. la place de la préparation, il n'y a pas des excuses. Quem é preparado é mesmo preparado. C'est qui est préparé, il est toujours préparé. Eu fui para aquela direção Je me suis bougé dans une autre direction. e ele foi administrador do pelouro daquela direção onde eu fui. Et la direction où on m'a placé, et le monsieur là qui contestait, c'était l'administrateur de la direction. Para mim era um grande desafio, sim, Pour moi, c'était un grand défi, oui. porque eu estava habituado em contas, eu gosto de número, eu gosto de pensar rápido. Moi, je me suis habitué avec des nombres, des chiffres. J'aime penser plus vite. E fui para uma direção que é mais operações, não muito técnica. Também tem número, mas Et on m'a placé muito dans mais. une direction plus technique. O que era necessário naquele lugar era habilidade de gestão, liderança. Ce qui était nécessaire dans la direction là, c'était l'habilité de gestion. Porque na empresa você sai do nível técnico, Dans l'entreprise, tu sors dans le niveau depois technique, começa a crescer no nível de liderança. tu commences à grandir au niveau de la O que acontece com muita liderança. gente é que as pessoas não entendem. Et que les gens ne comprennent pas. Eles pensam que quem está na liderança também tem que saber questões técnicas. Não. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent Non que nécessaire. ceux qui sont dans la liderança doivent aussi dominer les questions techniques. Médico pode ser PCA da TAG. Un médecin peut être PDG de TAG. Não é necessário, não, tem que conhecer, tem que ser engenheiro. Não, não, não. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important qu'il soit un ingénieur. Disse assim: quando tu começas uma empresa, Quand tu commences une entreprise, 75% vai ser necessário 75% capacidades técnicas. c'est nécessaire No la começo da capacité empresa. technique. Tu commences l'entreprise. Quando a empresa começa a crescer, Quand l'entreprise commence à grandir, 50% vai ser necessário as tuas habilidades de liderança. 50% Só c'est 50 nécessaire tes techniques. habiletés techniques et 50% techniques. Quando a empresa atinge o nível de maturidade, Quand l'entreprise va atteindre un niveau de maturité, só será necessário do teu, ou seja, do teu lado, ça sera nécessaire de ton côté, apenas 25% da capacidade técnica, seulement 20% de tes capacités techniques 75% das capacidades de liderança. et 75% de tes capacités de liderança. Ou seja,
Ou bien, tens que delegar 70%, 75% das capacidades técnicas a pessoas tu dois déléguer 75% de tes capacités e techniques você à se mantém na d'autres capacidade de personnes. liderança, dirigir eles. Et toi, tu vas te maintenir à 25% de la capacité de la liderança. Qual foi a minha primeira orientação? Ou seja, a primeira coisa a fazer para que, no meio de todos que sabem sobre aquela área, eu não sabia. Quelle Que était, da forma, sou quelle assim. était ma première décision à prendre au milieu de toute personne qui avait déjà l'expérience du travail que je pouvais faire? A primeira coisa que eu fiz é analisar naquilo que eu sou bom. La première chose, il fallait que je fasse l'analyse dans ce que je suis bon. Sou pastor. Je suis pasteur. Primeira coisa, já sou bom nisso. La première chose, je suis déjà Sabe o bien que eu placé fazia ici. de manhã? Nas primeiras horas, todo mundo tem que chegar no máximo 7h50. La première chose que moi je faisais, j'arrivais très tôt, 7h50. Todo mundo tem que chegar lá no departamento. Era grande, quatro departamentos, uma direção de 4 departamentos. C'était une direction de 4 départements. Quem estava lá era alguém que era muito eficiente e saiu daquela área. La personne qui était là, c'était une personne très efficace et on l'a tiré dans le département. Sabe o que eu fazia de manhã, nas primeiras horas? Tu sais ce que je Nos primeiros faisais 5 minutos, le todos os dias, matin? eu trazia uma história. Chaque matin, j'ai amené toujours une histoire. Começava sempre uma história. J'ai commencé toujours par une Porque histoire. a primeira coisa que eu queria ter é confiança. La première chose que je voulais avoir, c'était la Porque confiance. você não vai liderar pessoas que não confiam em você. Tu ne peux pas libérer des gens qui ne te confient pas. Eles são bons tecnicamente ou não são? Ils sont tous bons techniquement, moi je Como ne é suis que eu pas. vou? Porque eles vão te desafiar, vamos ver se eles sabem. Sinon, A ideia é ils essa, o vont angolano tous faz te isso. défier. Les Angolais Vai te font ça. complicar ao ponto de te desafiar se você sabe aquilo que você quer Ils fazer. vont te compliquer au point de te défier pour voir même si tu sais ou non. Às vezes vão boicotar o teu trabalho. Il y a des fois, ils vont saboter ton travail. Então, como eu já conheço um pouquinho como é que é essa indústria financeira, Comme je connais très bien l'industrie financière, todos comme os ça dias, fonctionne. durante quase 3 meses, eu trazia a história. Tous les jours, pendant au moins 3 mois, j'amenais toujours Imagina une que histoire. eu tenho que pensar uma história que vou contar amanhã, depois da Imagine-toi manhã. qu'il faut que je pense une histoire que je vais raconter demain. Comecei a lhes alinhar devagar, Je me devagar. suis commencé à aligner tout le monde lentement. Enquanto eu estou a alinhar, eu estou a aprender sobre a área, como é que Et funciona. quand je lui mettais en ligne, et j'en profitais aussi d'apprendre quelque chose. Quando deram conta, Quand ils se sont rendus compte, já estávamos a trabalhar juntos. et on était des gens ensemble, à O travailler que eu ensemble. fiz? Qu'est-ce que je fais? Coloquei na mente dele, eles são bons. J'ai mis dans leur tête qu'ils sont bons, Eu meilleurs. confio no trabalho deles. C'est ça que moi j'ai fait dans Não, leur não, tête. eu confio no trabalho Moi, deles. je confie dans leur Comecei a travail. colocar a sua capacidade técnica. Olha, aonde eu estou, você também pode chegar lá. J'ai commencé Comecei. à inculquer dans leur tête que là où je suis, vous Eles aussi, eram vous bons pouvez y tecnicamente, arriver. mas não tinham visão de liderança. Ils étaient bons techniquement, mais ils n'avaient pas la vision de la liderança. Comecei logo a trabalhar ao seu lado de serem líderes. J'ai commencé à motiver les côtés là d'être leader. Não de serem chefes. Non d'être chef. Não de ver que eu sou melhor do que aquele. Non de penser que je suis plus mieux que Começar l'autre. a partilhar a informação. On va commencer à partager l'information. Quando eu notei que o grupo começava a funcionar bem, Quand j'ai remarqué que le groupe a commencé à fonctionner très bien, eu fiquei aliviado. et je me suis Porque eu sabia que resté à l'aise 75% da capacidade técnica ele já tem. parce que je savais que 75% de la capacité technique, O angolano ils tem avaient déjà. problema. Tu não precisa ser L'Angolais melhor ont do des grupo. problèmes. Tu não precisa ser melhor do grupo. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du groupe. Não trabalha com pessoas onde você é o melhor. Não, trabalha com pessoas que eles são melhor do que você. Tu ne peux pas travailler avec des gens qui sont, tu es mieux que eux. Il faut travailler avec des gens qui sont mieux que toi. Se você quer ter uma direção funcional com maior performance, todo mundo ao teu redor tem que ser melhor do que tu. Si tu veux avoir une direction avec une bonne performance, il faut avoir des gens qui sont meilleurs que toi. Depois na igreja você não me suporta porque eu gosto de pensar rápido. C'est pour cela que dans l'église, il y a Adelino, des hein? gens qui ne m'aiment pas parce que moi, j'aime penser plus vite. Adelino, então o meu problema é isso. Tu comprends, mon frère Adelino? C'est ça mon problème. Às vezes tu pensas que o pastor é muito exigente, né? Il y a des fois que tu peux penser que que le pasteur est trop exigeant. O que eu trabalho em você é sua capacidade de raciocinar, Ce de que je resolver problemas. travaille en toi, c'est ta capacité de réfléchir. Você vai notar que até vai ser tempo que vou te deixar começar a voar. Et tu vas remarquer qu'il y aura des temps que je vais te laisser commencer à voler seul. Ninguém aprende a voar voando, aprende a se voar andando.
Personne apprend voler sans volant. On prend voler en marchant. Ninguém, você vê uma ave começou, não, começaram primeiro a andar, depois é que começaram a Tu voar. ne vas jamais voir un oiseau qui vole, qui a commencé à voler sans volant. Il a commencé en marchant. Eu dizia, a preparação, disse primeiro, gera segurança, segundo, gera confiança. Je disais que la préparation, ça nous mène l'assurance, ça nous mène la confiance. A outra coisa, a preparação aumenta a produtividade. Le troisième point, la préparation, ça augmente la productivité. Se você quer ser produtivo, você prepara só melhor. Si tu veux être productif, tu dois te préparer en conséquence. Aumenta a tua produtividade. Tu dois augmenter ta productivité. Quando as pessoas olham, não, ele é Quand les produtivo. gens te regardent, non, il est vraiment compétent. Il est préparé. O outro não é melhor do que você. Essa é uma questão de concepção. Se prepara só. L'autre là n'est pas plus mieux que toi. C'est une question de conception. Em todas Prépare-toi as seulement. áreas da vida, se prepara só bem. Dans tout domaine de ta vie, prépare-toi en conséquence. Nós temos a maior parte da igreja jovem. Nous avons la plupart de notre église jeune. Eu antes achava que isso era mal. Não. Auparavant, je pensais que c'était un problème. Non, c'est pas un problème. Para mim é a melhor coisa. C'est la meilleure chose que Dieu m'a Porque, donnée. porque eu sei que eu vou te preparar durante os 10. Se você tem 20 anos, se eu te Se preparar tu as 10 20 anos, tu terás 30 anos. Si je te Você vai prépare conseguir. pendant 10 ans, tu auras 30 ans jusqu'à Se você tem 20, à la fin. se você tem 25, vais ter 35 depois de 10 anos. Si, De 10 anos. si tu as 25 ans, dans 10 ans, tu auras 35 ans. Então ainda vou precisar de ti mais de 40 anos. Vou trabalhar com você. J'aurai besoin de toi d'ici 40 ans. Quer dizer, são várias coisas que olhando para ti como jovem, Il y a plusieurs choses que je regarde en toi comme jeune. eu não tenho pressa. Moi, je ne suis pas pressé. Eu só quero garantir que tu estás a ser bem preparado. Moi, je vais m'assurer que tu es en train d'être bien préparé. A cada dia que passa, a minha forma de pregar vai mudando. Não é porque mudei de mensagem. Não. Chaque jour qui passe, ma forme de penser, ça va changer. Et mes messages, ça va changer. Ce n'est pas que j'ai changé de message, non. Eu não estou aqui para te impressionar. Moi, je ne suis pas ici pour t'impressionner. E não tenho pressa de ter uma igreja de 1 milhão de pessoas. Je ne suis pas pressé d'avoir une église d'1 million de personnes. Porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Je ne saurais pas faire ça, à gérer ça seul. Qual é o meu objetivo principal agora? C'est quoi mon objectif principal maintenant? É preparar você. C'est préparer des gens. Porque eu sei que você que vai fazer esses 1 Je milhão. sais Não que sou c'est eu. toi que tu vas faire ça. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz algo importante. Éphésiens 4, verset 11 nous dit une chose très importante. Diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Versículo a seguir. Eles são responsáveis para quê? É isso que a nossa missão é preparar pessoas. Notre mission, c'est préparer des gens. Preparar o povo santo para realizar a obra do ministério. Não é nós que Préparer le fizemos. peuple saint pour réaliser des missions. A obra do ministério. L'œuvre des ministères. Designou alguns apóstolos, ministros, evangelistas, doutores, pastores, disse, para preparar. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, et aux autres comme évangélistes, aux autres comme bergers et aux autres comme enseignants. Eu estou Pour pronto préparer. Eu estou pronto para preparar você. Moi, je suis prêt pour te préparer. Você agora esteja pronto para ser preparado. Toi, tu dois être prêt pour être préparé. Não será fácil para você. Ça ne sera pas facile pour toi. Qual é a grande questão hoje? C'est quoi la grande question Nós aujourd'hui? queremos ser preparados, mas no lugar de conforto. Nous voulons être préparés à la place de confort. Não. Preparação cria desconforto. La préparation, ça te crée la déconfort. Alguém está aqui? Quelqu'un d'ici. Jovem, vem, menina, vem, filha, vem. Vem. Viens s'il vous plaît, ma soeur. Tudo bem? Ça va? Ok. Ça va, né? Quem você pensa em ser no futuro? Tu penses devenir Uma qui? engenheira. Uma engenheira? Elle pense Sim. devenir ingénieure. Tá a estudar que classe? Oitava. Ok. Estás com quantos anos? Elle fait 16. deuxième Tem secondaire. 16 anos, estou a estudar a Elle a oitava 16 classe. ans. Para ser licenciada em engenharia, mais ou menos ela terá quantos anos?
Pour devenir ingénieur, Está na oitava, tem que fazer mais 4 anos do médio, é isso? Está com 16, quer dizer que vai estar com 20 anos. 4 ans de l'humanité, Até 24, no máximo 25 anos. jusqu'à 25 ans d'âge. Não pensa em homem nessa fase. Tu ne peux pas penser au garçon. Está a olhar quem aí? Tu regardes qui là-bas? Nessa fase, de agora para frente, Dans cette phase de maintenant, todos os homens são mulher para ti. tous hommes sont comme des femmes pour toi. Se foca na tua preparação. Tu dois te foquer. Acorda de manhã, se veja, eu quero ser engenheira. Dorme pensando ser engenheira. Tu dois dormir pensant être ingénieur. A engenharia está dentro de você. L'ingénierie, c'est dans Agora, toi. para chegar até lá, Pour arriver, é sair do lugar de conforto, filho. c'est sortir dans la place du confort. É investir tempo nos cadernos. C'est investir ton temps dans les cahiers. É ter amigas que têm o mesmo objetivo do que você. Tu vas avoir la détermination. Ter as amigas que têm o mesmo objetivo do que Tu você. dois avoir des amis qui ont le même objectif que toi. Procura pessoas que são engenheiras, começa a lhes assistir todos os dias. Tu dois chercher des gens qui sont ingénieurs et tu dois commencer à Tu tens que ter uma l'accompagner tous les fotografia. jours. Uma fotografia no teu espírito, há uma imagem. Tu dois créer une photographie dans ton esprit. Tu dois créer une image. Porque aquilo que você quer se tornar está dentro de você. Ce que tu veux devenir, c'est dans toi. Não vai depender da tua mãe, Ça dependerá ne de va pas você. dépendre de ta mère, mais ça dépend de toi. 10% é incentivo da tua mãe, 90% é teu incentivo. 10% c'est la motivation de ta mère, mais 90% ça dépend de toi. Com ou sem comida, tu tens que ser engenheiro. Avoir la nourriture ou pas, tu dois devenir Dormir ou não, tu tens que ser engenheiro. Dormir ou pas, tu dois devenir ingénieur. Estás a me ouvir bem? Tu me suis très bien. Daqui a 10 anos, D'ici 10 ans, eu quero uma engenheira. je vais te Eu quero voir outra coisa. comme ingénieur. Estás a ouvir? Não quero nem. Porque me ligaram, me mandaram mensagem. Não Je quero ne saber vais de pas, mensagem. je ne vais pas entendre parce qu'on m'a envoyé des messages, quelqu'un m'a appelé, je ne vais pas ça. É assim que se educa as filhas. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Não é? Está na moda. Pode começar na quê? Pode começar na. Se nós não começarmos a traçar os objetivos claros para nossas filhas, para nossos filhos, o que é que nós teremos na sociedade? Si nous ne prenons pas la direction pour tracer les objectifs pour nos enfants, qui va le faire? Não. Devemos mudar a nossa maneira de repensar. Nous o devons modelo. changer nos manières de penser. Nós pastores também devemos ajudar nessa área. Nous, comme pasteurs, nous devons aussi aider dans Também é cette... nosso papel traçar o objetivo para. C'est notre rôle, tracer les objectifs. Não só no lado espiritual, não é só expulsar demônio. Non seulement dans le côté spirituel, non seulement chasser les démons. A igreja não é um lugar onde só se expulsa demônio. L'église, ce n'est pas l'endroit où on chasse le démon. Não limita a igreja num lugar onde só você vai ouvir, vão dizer, sai. Tu ne peux Não. pas limiter l'église comme un endroit où les gens viennent pour chasser les démons. É de transformação de mente. C'est un endroit de transformation de mentalité. Transformar mentes. Transformer des mentalités. Equipar engenheiros. Et préparer Equipar les ingénieurs. juízes. Équiper des Equipar juges. advogados. Équiper des Preparar eles para grande Préparer desafio da tous sociedade. Ces gens pour Para grande desafio da sociedade. grand défi de la société. Alguém está aqui comigo? Ouviste bem o que eu disse? Tu m'as entendu, ma fille. Ouviste mesmo bem? Tu as bien compris. Até 2039, é isso? 2025? E 39? Jusqu'à 2039, Coelangama Cambuti. Não me traz nem. Não quero saber de nada. je ne veux pas des esquisses. Com cabelo brasileiro ou não. Tu Com peux avoir des postiço ou cheveux não. brésiliens ou non, des tissages ou non. Vai sentar. Tu peux t'installer. Que Dieu vous bénisse. A preparação é importante. La préparation, c'est très important. Entenda que elas eram santas. Comprends que
Je comprends qu'ils étaient tous Disse que saints. elas eram virgens. Ils étaient vierges. Em nenhum momento a Bíblia diz que as virgens, só falando que elas eram tolas, mas será que a tolice pode te tirar do céu? La Bible Só porque és dit tola. que Ali não eles diz que eles étaient pecaram, diz que não. La Só não Bible tinham dit- sabedoria. La Bible ne dit pas qu'ils étaient insensés. La Bible dit qu'ils n'avaient pas la sagesse. Não colocam, eles eram pecadores, diz que eram não sábias, não eram prudentes. La Bible dit qu'elles n'étaient pas prudentes. É assim que muita gente está. C'est ainsi que Prosperidade plusieurs é a gens nossa sont porção aujourd'hui. como cristão. Mas isso não vem só porque você ora muito. Pardon. Prosperidade La prospérité, é a nossa porção como cristão. c'est notre partage comme chrétien. Mas isso não virá porque você ora muito. Ça ne viendra pas parce que tu pries Há beaucoup. coisas que você tem que acrescentar na tua vida. Il y a des choses que tu dois augmenter dans ta vie. A última coisa La dernière chose que a preparação gera que la préparation amène, te ajuda a eliminar ou a reduzir desperdício de tempo. ça t'aide à éliminer ou à réduire la perte de temps. Se você não é bom em informática, faça um curso de informática. Si tu n'es pas bon Se en você, informatique, tu dois faire un cours d'informatique. yeah. Faça isso. Volta mesmo na escola, aprende o Word, Tu dois aprende chercher un son o Office mesmo todo do Windows. Pour apprendre le Word, tout Aprender o programme Excel, d'office, Excel, o PowerPoint. Senta mesmo. tu Não tenha dois pressa. t'asseoir. Tu dois t'asseoir. Jovem até 20 anos não sabe teclar, isso é pecado. Si tu vois un jeune qui a 20 ans d'âge, qui ne sait même pas utiliser l'ordinateur, c'est grave. Isso é pecado. C'est Nesse grave, c'est un século, péché. tornou-se pecado. En plein siècle 21, Jovem de c'est 30 grave. anos, 30, nesse século, 30 anos. Un jeune homme de 30 ans Não sabe usar o computador, é pecado isso. ne sait pas utiliser l'ordinateur, Nesse século tornou-se pecado. c'est un péché. Mas o que me intriga às vezes, tem telefone de 1 milhão, sei como. Ce qui me préoccupe, il a un téléphone d'1 million de kwanza. Telefone, sei iPhone, sei. Até não conheço os Il a nomes. un Pro, sei. téléphone, je ne sais pas, iPhone, c'est la Pro Max, isso. Custa quanto? 14, 15. É curso de 30 mil. Ai, ai. Maintenant, il y a un cours de 30 000 kwanza. 30 Seulement. 30 mil é muito, né? De 15 mil pode ser. 15 000 kwanza. Também tem de 10, não é? Ok. Todo jovem até 30 anos se coloca em pé. Até 30 só. Estás de 20 até 30 se coloca em pé. Si tu Jovem. as moins de 30 ans, de 20 à 30 ans, Até 30 mesmo. Pum. Se coloca em pé. de 20 à 30 ans, mettez-vous Olha, debout s'il vous plaît. Sabe que Deus está aqui, não é? Vous savez que Dieu est ici, n'est-ce pas? De 20 até 30. Você tem quantos anos? Tem 50? De 20, tens quanto? 18, né? Vocês se escaparam, você. Mas já vão entrar. Quem o curso dele de informática ainda é de gaguejar? Levanta a mão. Santo. O teu curso de informática. Você não sabe. Se me colocarem hoje perante um computador, mesmo com língua não vai sair. Les jeunes qui ont de 20 à 30 ans, Não qui tenha ne savent pas vergonha. utiliser l'ordinateur Levanta a mão. correctement. Lève ta main, s'il vous plaît. Levanta mesmo a mão. Leve também. Isso é libertação. Lève ta main. Ça, c'est la délivrance. Lève ta main, s'il vous plaît. Assim que levantaste a tua mão, Comme tu as levé ta main. se você não fizer o curso, eu vou procurar um professor de propósito. Si tu ne fais pas les cours d'informatique, Vão começar a moi, je sentar vais aqui. chercher Aqui tem un projetor. professeur. Começar a Si aprender un projetor, informática. Eu trago o teu computador. Mas tu tens que aprender. Tu dois apprendre l'informatique. No século Tu dois 21 apprendre. é desafio. Tu dois apprendre l'informatique. Ça, c'est un défi. O teu cabelo é quanto? O teu cabelo? Já no teu cabelo é quanto? Combien 60 coûtent tes 000. cheveux? Depois já não usa de 200? Plus de 60 000 kwanza. Por favor, jovem que está aqui de S'il vous 20 a plaît. 30 anos. Por Les favor. jeunes qui sont ici, de 20 à 30 ans. Como teu pastor, estou a te suplicar. Et comme ton pasteur, je t'en prie. Esse ano. Je t'en supplie. Faça tudo. Não termine esse ano sem curso de informática. Tu ne peux pas terminer cette année sans avoir un cours d'informatique.
é para o seu próprio bem. Primeiro faça para o seu próprio bem. Tu le fais pour ton propre bien. Não é só para trabalhar, mas para o seu próprio Ce bem n'est ainda. pas pour travailler, c'est pour ton propre bien. Ouviste-me? Tu m'as entendu? Essa é a maior profecia que você precisava nesse ano. Ça, c'est la meilleure prophétie que tu avais besoin pour cette année. Se há profecia que estava à espera, essa é a maior revelação. S'il y a des prophéties que tu attendais, ça, c'est la meilleure prophétie. Se você fizer isso há muito tempo, começa a fazer o update. Volta mesmo, começa a Si assistir. tu as déjà fait l'informatique, ça fait longtemps, comment aller faire le recyclage, c'est ça? Por favor, S'il vous plaît. por favor. S'il vous plaît. Eu estou a te desafiar a ser melhor. Je te défie pour être meilleur. Você ora muito, tá bom. Tu pries beaucoup, c'est Você bon. jejua muito, tá bom. Tu gênes beaucoup. Tu c'est deves très se bon, preparar c'est très bien. melhor. Mais tu dois te préparer O en mundo lá conséquence. fora é agressivo. Le monde, c'est très agressif. A oração faz parte, mas a preparação também faz parte. La prière, ça fait partie, mais la préparation, Por favor. s'il vous plaît. Senão você vai ver bruxaria onde não há bruxaria. Sinon, tu vas accuser des sorciers là où il n'y a pas de sorciers. Só são pessoas brilhantes que estão a trabalhar ao teu lado. Ce sont des gens brillants qui travaillent à tes côtés. Eu te desafio de junho até dezembro. Moi, je te défie, Faça de curso. juin à décembre, fais l'informatique. Eu estou a s'il ver as vous plaît. vossas caras. Estou a ver as vossas caras. Je regarde vos visages. Vou te chamar um dia. Et moi, je vais t'appeler un jour. Você vai dar sugestão de lá, entra só, digita esse Je documento. vais t'appeler. Installe-toi ici Eu vou et ter. Eu tenho. Prepare-moi Sou esse teu documento. pastor, não é só para coisas espirituais, para tudo. moi, je ne suis pas ton pasteur. C'est pas seulement pour des choses spirituelles, c'est pour toutes choses. Quem tem 30 anos, assim todas que levantaram, quem já tem 30? Não, mulheres. Se você não sabe engomar, um dia eu vou vir só com a minha mesa, com o meu ferro, disse, entra só, engoma só esse fato. Si tu ne sais pas repasser, un jour je vais Não és t'amener casada, você le vai fait- assustar. Tu vas Entra só, repasser, engoma ainda. Tu vas repasser ça. Irmão, quem não sabe engomar, responde-me Se de tu forma ne sais pas totalmente repasser, santa. Eu não sei, eu não sei. Tu dois répondre d'une forme sainte. Moi, je ne Não, sais pas. não tem, eu não sei. Moi, je ne sais pas. De Jesus eu não sei, Jesus eu não sei. Jésus, moi, je ne sais pas. São essas coisas, vou ter que começar a fazer isso. Il faut qu'on fasse, on fait ceci. Há pessoas que nem sabem se o óleo está onde, se a água tem, que você vê que não sabe cozinhar. Il y a des gens, quand ils te préparent la nourriture, tu ne sais pas là où il y a l'huile, là où il y a l'eau, là où il y a les sels. C'est tout bizarre. Vou começar a criar algumas coisas, chegar mesmo no culto. Trouxe mesmo os ingredientes. Culto de preparação, cozinha. Dans le jour qui vient, on va voir qu'on vient dans le kit. Je vais mettre ici les ingrédients, j'appelle quelqu'un, tu vas préparer ici. la Ensinamento nourriture. começou ali, cozinha. Là, on commence l'enseignement, tu vas préparer la nourriture. Porque nas orações das mulheres solteiras, como oram? Dans les prières des femmes, des filles célibataires, comme elles prient, Pode tomar o seu assento. tu peux t'installer s'il vous plaît. É necessária a preparação. C'est très nécessaire la préparation. Hoje eu estou a abordar de forma geral, mas vou começar a abordar na família, na área profissional, vou deixar na área espiritual no fim. Aujourd'hui, je suis en train d'aborder d'une manière générale, mais dans les jours qui viennent, je vais séparer dans la famille, dans les domaines professionnels, A tua preparação pessoal. ta préparation personnelle. Porque nós temos problemas de vários ângulos na igreja. Nous avons des problèmes dans plusieurs domaines dans l'Église. A igreja não é só um local espiritual, não. L'Église, ce n'est pas qu'un lieu de la prière, non. Às vezes, quando eu olho a igreja, eu tenho uma maneira de olhar a igreja muito diferente. Quand je regarde l'Église, moi j'ai une manière différente de regarder l'Église. Quando eu olho a igreja, estou a ver pessoas, não estou a ver só no anjo, não, pessoas. Quand je regarde l'Église, je vois des personnes, je ne vois pas des anges. Estou a ver enfermeiros que estão aqui. Je vois des infirmières ici. Estou a ver contabilistas que estão Je aqui. vois des comptables ici. Estou a ver mais quem? Arquitetos que estão aqui. Je vois des architectes ici. Engenheiros que estão Je aqui. vois des ingénieurs ici. Estilistas que estão Je aqui. vois des stylistes ici. Maquiadoras que estão Je aqui. vois des maquilleuses ici. Então eu tenho que te preparar para todas as áreas que você vai trabalhar. Il faut que je te prépare dans tout domaine, là où tu vas travailler.
Senão nós teremos advogados que recebem dinheiro, matam a lei, matam a justiça, juízes que fazem mau julgamento, porque nunca aprendeu a ser honesto, nem na igreja. Sinon, nous allons avoir ici des avocats qui reçoivent l'argent de corruption, des juges qui gardent les documents parce qu'il n'a pas été préparé, même dans l'église. Então, a cada dia que eu penso em você, penso que daqui a 20 anos, como é que tu serás? Chaque fois que je pense à toi, je pense d'ici 20 ans, qu'est-ce que tu Que deviendras? tipo de pessoa você vai se tornar ouvindo-me 20 anos? D'ici 20 ans, si tu me suis pendant 20 ans, tu deviendras qui? São meus desafios como pastor. Ce sont mes défis comme pasteur. Não é só vir aqui repreender demônios da família. É bom, aquilo vai se resolver. Mas há demônios na tua mente que não estão a ser transformados. C'est pas venir ici commencer à chasser des démons dans la famille. Non, il y a des démons dans ta tête qui ne sont pas transformés. A ignorância é muito mais forte do que demônios. L'ignorance est plus fort que les démons. A África, a grande questão da África é a ignorância. La grande question de l'Afrique, c'est l'ignorance. Aonde a ignorância é muito forte, a bruxaria é muito forte. Là où l'ignorance est très forte, la sorcellerie aussi est très forte. Mas quando a verdade vem, você nota que a luz entrou. Mais quand la vérité vient, tu vas remarquer que la lumière s'est entrée. Meu amado, em toda a área onde você quer ser ou quer chegar, prepara-te. Mon bien-aimé, en tout domaine, en tout endroit où tu penses arriver, tu dois te préparer. Vai gerar confiança, Ça va t'amener la confiance, vai gerar segurança. ça va t'amener l'assurance, Mais outro ponto? Aumenta a tua ça produtividade. va t'augmenter la productivité. Ou seja, tu tens capacidade de dar respostas Tu as la capacité de donner des réponses e você perde pouco tempo para resolver as et coisas. tu dois perdre peu de temps pour résoudre des choses. Que Deus abençoe você em nome Que de Dieu Jesus. vous bénisse au nom de Jésus.